Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live com a minha querida Janaína. Oi, Thaís, boa noite. Eu acabei de chegar da mata. Tô aqui ainda na energia da mata. Esperando a Jana chegar. Oi, Débora. Tudo bem? Só esperando a Janaína chegar, a gente começa o tema de hoje. E aí, será que existe alma gêmea? Você acredita em alma gêmea? Oi, Nai! Que linda! Quanta gente do terceiro aqui, que gostoso! Vamos fazer um grande círculo. A Jana entrou. Oi, Silvia! Esse batom é vegano, tá, gente? É uma delícia usar esses batons veganos. Janaína entrando. Caiu. Ah, entrou, que legal. Agora entrou. Que bom! Ai, que lindo! Combinamos na cor do batom. Super beijo para você e para todo mundo. Que alegria estar aqui, Vani! Que delícia! Que delícia, né? Que Sim, saudade. saudade, saudade. Nossa, gratidão, que delícia poder conversar sobre isso. Amo! Também amo esse assunto. Tem um monte de gente terceira aqui, uma delícia. Ai, Thaís! Que delícia, Thaís! Nossa, um monte de gente, que lindas! Que lindas, né? Eu conheci a Janaína no TCR, né? A gente pôde viver aí uma experiência muito gostosa dos deusas sensuais juntas. Foi lindo. Ficou em silêncio sua voz para mim. Tá Ficou? falhando. Apareceu de volta? Meu amor, a porta tá aberta. Meu amor tá chegando aqui, tocando a campainha. Apareceu de volta? Oi? Apareceu de volta a voz? Tá bem baixinha agora. Ficou muda, aí agora baixinha. Sério? Deixa eu ver aqui o meu volume. É, aqui tá ok. Tá baixinho aí para vocês também, minha voz? Pra mais alguém tá baixinho? Pra mim, eu tô ouvindo agora bem baixinha essa voz. Sério? Para você tá tão normal para mim? Como é que tá pra vocês, gente? Vocês estão ouvindo a gente legal? Dá uma resposta pra gente, senão qualquer coisa a gente sai e entra de novo. Aham. Tá ótimo Tá aqui, ótimo. Thaís tá falando. Tá normal aqui, Tá as duas, normal. né? Eu e Vanessa. É pra mim que ficou bem baixinho. Mas Pra mim assim, você eu te tá ouço. normal. Então tá, Tá ótimo o tem um monte de som. gente falando que tá legal, eu abro um pouquinho aqui a minha escutativa. Já me entendo. Já. Então, conheci a Janaína, depois vivi um momento muito especial com a Janaína no Deusas Sensuais, né? Onde a gente vai conhecendo um pouquinho mais da gente mesma nesses encontros, nesses retiros. E aí, esse assunto, né, que me norteia, e é um assunto que mexe bastante comigo, que é uma busca minha,
e que não tinha pessoa melhor para falar sobre alma gêmea que a Janaína, né? Não tem pessoa melhor para falar desse tema. E aí fiz o convite, Janaína está aqui e vamos dedilhar esse assunto. E aí, será que existe alma gêmea? Será, Vanessa? Você acredita? Eu fiz uma enquete. Aham. 19% das pessoas que responderam a enquete disseram que não existe alma gêmea. Ah, eu tô dentro dos outros, 81%. 81%. Eu também estou dentro dos 81%. Aham. E quem é que procura a alma gêmea, né? Se 81% fala que acredita, quem é que procura, está procurando ainda ou já encontrou? Como que é isso, Pois né? é. Como que é isso, né? Eu, assim, eu não sei se o que eu vou falar é verdadeiro, né? Mas é uma Uhum, coisa que eu sinto. Eu acho que uhum, existem vários tipos de alma gêmea. Eu tenho uma alma gêmea amiga, eu tenho uma alma gêmea para trabalho, eu tenho uma alma gêmea para relacionamento amoroso, uhum. né? Que eu não encontrei ainda, essa eu estou Cara, morta. buscando, né? Uhum. Então eu acredito que a alma gêmea existe, mas não sei se é da forma como a gente pinta romanticamente que existe. É algo que eu me Hum, pergunto. uhum. Ó, eu vou só ver se fica legal, que eu vou subir aqui um pouquinho a imagem, o celular, para poder carregar. Ver se fica ok. Só um pouquinho, porque qualquer coisa me afasta aqui um pouquinho. Tá ok? Dá Tá para ok, ver sim, legal? tá Então, ok. beleza. Então, vou deixar assim, tá bom? Uhum. Juninha, que bom. Bem, Vani, eu gostei muito do que você trouxe, assim, que você acredita que existe vários tipos em várias áreas, né? Uhum. Agora, sim, ah, eu vou trazer uma visão que ressoa no meu coração, que ressoou desde a primeira vez que eu ouvi, por essa via que é o Theta Healing, que é uma das ferramentas que nós temos hoje, né, dentre tantas outras, e é a ferramenta pela qual eu me apaixonei e sigo me aprofundando, praticando e também criando habilidade naquilo que ressoa para mim e que eu percebo que eu posso ainda ter alguns programas que algo ainda possa parecer ideal dentro de programações que eu acredito ter, mas que eu possa ir mudando e o ideal ir se tornando realidade. Uhum. Então é legal também quando a gente pensa assim, nossa, eu tenho um ideal e ainda é ideal porque eu ainda não alcancei. Mas é alcançável se eu foco nele e se eu vou mudando, porque acredito uma coisa, Vani, quando a gente fala esse chamado aqui, alma gêmea, encontrar a alma gêmea, eu acho que a maioria das pessoas que ouvem esse chamado estão pensando mais na alma gêmea do relacionamento amoroso do que a alma Com gêmea do certeza. trabalho, da sociedade, como você trouxe, que é super legal, né? Mas eu acredito que peraí, deixa eu ver por quem meu coração bate, além de mim mesma, né? Na questão do amor próprio, por quem mais meu coração bate e o coração dessa pessoa bate por mim também, pulsa esse encontro que você sente que os corações se conectam e tem uma força maior. Acho que o chamado é muito por aí, né? Acredito que sim. Quem é Acredito que que está sim. aqui por esse chamado, né? Eu ia perguntar isso, quem tá aqui pelo chamado dessa alma gêmea do coração, né? Do amor, do relacionamento, né? Aham, Que na verdade eu com esse tema, eu comecei a olhar para esse tema quando eu comecei a olhar para o relacionamento amoroso, uhum, sim, né? sim. Depois aí na busca eu fui entendendo que poderia haver mais de uma alma gêmea, fui em várias áreas, Hum, né? hum, Fui tentando deixar a coisa um pouco mais leve, né? Porque quando a gente uhum, coloca como você falou, é o ideal porque eu ainda não alcancei. Porém, esse ideal precisa ser real. isso.
Porque se eu duvido dele, como eu vou atrair ele? E eu posso ir aprimorando também, né? É aquele, o que eu falei. Nessa pegada, nessa via, que é a via que realmente ressoou no meu coração e ressoa cada vez mais, é acreditar que nós somos programas de crenças. Então, se eu tenho crenças hoje que me fazem com que eu acredite que eu não alcanço, ou que eu duvide, peraí, e se eu puder transformar essas crenças para eu passar a acreditar e começar a mudar essa realidade? E aí foi isso que eu caminhei. Você falou assim, não tem pessoa melhor para falar sobre isso? Acho que tem muita gente. Mas assim, eu hoje vivo um relacionamento amoroso delicioso, né? E fui caminhando, vivi outros também. Mas eu fui caminhando para chegar num nível de relacionamento de muito amor, de muito apurado, é muito apurado, é muita entrega, é muita confiança. E é muito gostoso e muitos de nós procuramos isso, né? De, peraí, poder confiar no outro, o outro poder confiar em você e ter uma cumplicidade, uma solidariedade, um respeito mútuo e uma maturidade. É muito gostoso, é muito gostoso. E, claro, isso sem idealizar também uma perfeição. Existe o ser perfeito. Então, existe o ser perfeito para você. O que pesa na balança que tem todos nós, os nossos defeitos, ou como chamam amigos, efeitos especiais, e as nossas qualidades. E o que nessa balança a gente lida com isso de uma forma que, nossa, seus efeitos especiais, tem coisa que dá para conviver sem que seja aquele negócio, nossa, não, isso é inconvivível para mim porque vai contra os meus valores. Agora, as qualidades que se acentuam. Mas isso estou só conversando um pouco aqui de como que eu entendo, né? Mas eu vou chegar pela via do Theta Healing, como que a Vaiana Stable, que para mim é uma grande mestra, super humana, sem idolatrias, mas algumas coisas que ela trouxe que realmente ressoaram no meu coração. E aí perguntar assim, você acredita que você encontra sua alma gêmea? E é uma alma gêmea ou isso que a Vanessa falou, né? Que pode ter várias. Gostei Eu disso, Vani. acho, eu acho que assim, quando eu fiz a minha primeira vez que eu fiz manifestação de alma gêmea, foi muito forte. Foi a Uhum. Má que fez comigo, a Marcela Carolina. Uhum. E Amada. eu saí do exercício e eu estava na minha sala, né, de atendimento, no meu escritório, e começou a vir, ela falou assim, agora você vai escrever a carta para sua alma gêmea. E eu comecei a escrever a carta. E eu falei assim, vou Uhum. pôr uma música, pus lá no YouTube, comecei com a música que eu, vamos dizer assim, para me concentrar para escrever, né? Uhum. E aí eu comecei a escrever aquilo e comecei a escrever assim para a alma gêmea. Eu não te vejo. Eu não consigo te enxergar. E eu fui escrevendo, cadê você? Sabe, meia revoltada. Eu tô aqui, você não chega, eu não consigo te ver. E as músicas que iam tocando, a Uhum. sequência de como eu ia escrevendo, era como se Uhum. fosse uma resposta para aquilo que eu estava escrevendo. Foi Nossa, muito forte. Eu que falava, forte. na hora eu falei assim, Má, o que tá acontecendo? Que parece que o YouTube tá falando comigo. Ela falou assim: você acabou de sair de um exercício de teta, então provavelmente você tá numa energia e de fato tá fluindo alguma coisa. Presta atenção, segue o caminho e vamos ver o que acontece. Só que o Uhum. final de eu escrever essa carta, eu entendi que não é que eu não via, eu não me deixava ser vista. Uau. Aí cada um vai ter a sua questão, né? As suas questões, vai ter o seu jeito de Exatamente. lidar com, que vai descobrindo o que está acontecendo aqui. Eu não me deixo ser vista. Outros realmente pode ser, eu não vejo ainda. E esse não se reconhecer, Uhum. eu não reconhecer, não ser reconhecido pelo outro ainda, reconhecer no outro. Aí são outras coisas que a gente vai aprofundando também um pouquinho aqui. Mas muito Sim. interessante, Vanessa, esse negócio assim, de não se permitir ser vista, né? E por quê? E aí, como é que a alma gêmea vai chegar?
como é que eu vou saber que é ela se eu nem me permito ser vista, né, pelo outro, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, acho que assim, Teta Healer traz uma visão, traz uma coisa muito linda, né? Aí eu vou deixar você falar mais. Ai, então vamos lá. Vamos lá, o que que eu vou apresentando aqui. A gente tem quanto tempo? E também eu convido para no final a gente fazer uma meditação com esse intuito de manifestar a alma gêmea mais compatível. Só que prestando atenção no conteúdo que a gente vai interagir aqui, Vai né? Que a gente vai falar. compartilhar. Quanto, Quanto tempo nós quanto temos? tempo a gente tem? A gente está às 18 horas e 51 minutos. Então, a gente vai até às 19h35, mais ou menos. De Tá repente, a bom. gente vai falando, e daí o seu exercício, a gente fecha a live e abre de novo para fazer exercício sem que ele fique cortado no meio. Tá, interessante. Mas é um exercício rápido, tá bom, Thaís? Uhum. É muito potente os exercícios de teta com manifestação. Olha só, gente, eu vou trazer aqui só para apresentar, então, a capa de livro e essa abordagem que a Havaiana traz. Então, esse daqui é o meu livro batidinho, espelhado, né, mas o de Teta Healing básico. Aqui a Havaiana, que ela já está bem diferente, aqui ela estava bem mais novinha, dá para ver? Ela está bem mais Dá. novinha aqui, mas ela já está Uhum. diferente. E é uma pessoa com uma sensibilidade, né, psíquica, um acesso de mais sensitividade. E com esse histórico já desde muito nova. E toda a história dela, tudo que ela ia perguntar para a mãe muito religiosa, a mãe sempre respondia para ela: Vaiana, pergunta a Deus, ele tem a melhor resposta. E ela foi criando esse hábito nas orações. E nisso tem toda a história dela, que não vai ser o foco aqui, mas ela recebeu algumas mensagens onde ela pôde ir vivenciando curas. E uma das curas que ela considera é de encontrar um relacionamento amoroso saudável, porque ela teve relacionamentos abusivos. Eu também já vivi relacionamentos abusivos, né? Então, assim, por quê? Por que que eu atraía relacionamentos abusivos? Por que que ela atraía? E aí, nessa caminhada dela, nessa abordagem, ela fala que é justamente pelas crenças. Então, por exemplo, eu já trabalhei em mim e vejo muitas pessoas, por exemplo, essa poderia ser uma crença. Ah, eu não posso ser vista. Agora, por quê? Qual é a história individual, a singularidade de cada ser humano para desenvolver uma ou outra crença, como eu não posso ser vista, porque, por exemplo, se fosse o meu caso, né, trazendo para mim, porque se eu for visto e estiver num relacionamento, eu vou viver um relacionamento abusivo de novo, então deixa eu me esconder, né? Ou então eu não posso ser vista porque senão isso, gente, a gente pode ser um leque de crenças que a gente nem imagina, para a gente ir reprogramando isso e mudando e tendo outra abordagem de vida. Esse tutu é do meu telefone ou do seu? Porque senão eu vou É ver do aqui como é meu. que eu tive. É do seu? Então tá. É Porque eu do tava meu. assim, eu tô com o celular do meu amor, que o meu deu problema, aí eu não sei mexer muito aqui no dele, mas vamos lá. Bem, então assim, quais são as crenças de cada um para ter a reprogramação para poder começar a acessar e vivenciar outro tipo de realidade. Então, eu não posso ser vista porque senão eu vou ser melhor que a minha mãe e minha mãe tem que ser melhor que eu. Ou eu não posso. Eu estou pegando o exemplo que você falou, né? Eu desde Sim. pequena eu falava assim, Vânia, eu falava para minha irmã. Somos três e eu tenho duas irmãs mais novas. E a minha irmã do meio, mais nova que eu, ela começou a namorar primeiro que eu. E eu comecei a namorar mais tarde. E ela meio tristinha com o primeiro namorado e tal. E ela, acho que não é. Eu falava assim pra ela: minha irmã, eu tenho certeza de uma coisa. Se eu existo, existe alguém pra mim. Você já me disse isso. Eu Eu acho falava incrível isso, essa frase. eu falava isso para ela pequena, né? Pequena, assim, adolescente pelo menos. Mas eu acreditava nisso. E a Havaiana, com as coisas que ela recebia, com as mensagens, ela sempre tinha um sonho com cara de Montana. Era em inglês Guy from Montana. E ela ouvia que ela ia conhecer o cara de Montana, o cara de Montana. E antes ela vivenciou relacionamentos que eu, Janaína,
falo assim, por que que você, quando vive um relacionamento e o relacionamento termina, quantas vezes você já falou ou já ouviu pessoas falando assim, ah, não deu certo? Quem já ouviu isso? Você já ouviu ou já falou, Vani? Eu já falei. Ah, não deu certo. E eu fui percebendo de uma outra maneira, e hoje eu percebo de uma outra maneira esse, ah, não deu certo. Para mim, hoje, todos deram certo no que eu estava aprendendo, no que eu estava desenvolvendo, no que eu estava progredindo e crescendo, para poder, inclusive, ter um discernimento do real relacionamento que eu gostaria de vivenciar e que eu vivencio hoje. Então, assim, deu certo. Tudo, para mim hoje, tudo deu certo, tudo dá certo. E assim, os desafios também. Todos nós, nessa saga humana, podemos nos deparar com certos desafios que, se a gente pode esmorecer, são desafios que podem entristecer, esmorecer, podem, mas também podem trazer para a gente, por essa necessidade, a gente pode ver de outras formas para crescer também, mas se a gente está aberto para crescer, para ver o que. Sabe aquela história de fazer do limão uma limonada? Peraí, então assim, tem um desafio aqui, mas assim, como que eu saio disso? Eu cresci, eu aprendi, para que me serviu? E a pegada maior do Theta Healing é essa, e que eu sou encantada. Qual o aprendizado mais virtuoso que a minha alma está procurando por meio dessa situação? Então eu aprendi, por exemplo, eu aprendi de relacionamento abusivos que eu passei. A gente fala, eu já vou entrar no alma gêmea mesmo, na temática mesmo, tá? Aguardem um pouquinho, mas só para trazer um pouco desse forro aqui né, para introduzir. A Havaiana, por exemplo, eu estava em relacionamento abusivo. Eu aprendi a ter paciência e compaixão comigo mesma. Opa, então hoje como é que eu me trato? Eu me trato com mais respeito, eu coloco mais limite, eu sei dizer não, eu sei qual é a minha individualidade do outro e qual é quais são os nossos passos juntos, e o nosso espaço junto, então o meu espaço do outro e o espaço dos dois, né? Então, assim, como que é isso? O que eu estou crescendo, o que eu estou percebendo e que eu posso ir oferecendo de mais valioso para mim e com quem eu estou? Então, assim, se os relacionamentos passados serviram para esses aprendizados e você aproveita, por que falar que não deu certo? Exatamente. Por quê? E quanto tempo? De que forma? O que você espera de um relacionamento para falar deu certo? Qual é a sua expectativa? E aí a gente vai entrando na temática. Para fazer, e aí? Existe alma gêmea? Como que é essa visão pelo Theta Healing? E aí aqui eu trago um outro livro, ele só tem em inglês por enquanto, que é Soulmate, que é alma gêmea. Tá? E com Theta Healing, pela Vaiana Stable. E hoje a Vaiana está há mais de 20 anos com o Guy, ela encontrou o Guy, é Guy o nome dela, e ela não reconheceu quando encontrou. Olha que. E ela fala isso. Então, vamos entrando pela temática de alma gêmea no Theta Healing, beleza? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Eu acho que... Vani, só dá um oi para mim para ver se parece que acabou. Oi? Aqui, eu acho que aqui acabou a bateria, porque não tá mais pelo fone. Aí voltei a ouvir sua voz baixinha, mas vamos lá. Dá para ouvir. Olha só, vamos lá, gente. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Que a gente vai entrar agora pela temática de como que é a visão do Theta Healing, né, pelas mensagens que a Vaiana recebeu sobre a alma gêmea. Tá? Então, assim, sobre o que você falou, Vanessa, e lendo, né, essas literaturas, indo nos seminários com ela e tudo mais, para mim, quando ela fala assim, existem centenas de almas gêmeas. Centenas. E alma gêmea, quando a Havaiana fala de alma gêmea, ela fala de alma gêmea
com várias características, inclusive pode ser do romance, da paixão, desse fogo que arde e atrai duas pessoas. Agora tem nuances disso também, né? Então, quando ela fala de alma gêmea, nesse aspecto que as pessoas buscam de relacionamento amoroso, ela coloca até um termo junto, que é a alma gêmea mais compatível. Mais compatível. Amor, eu acho que acabou a bateria. Gente, eu tô com meu amor aqui, ele tá na assistência. Se quiser pegar. Dá uma áudio. Gente, tá chiando tudo. Agora é sua voz que ficou baixinha. Lá das caixinhas. A gente não escuta nada, você. Não, sumiu sua voz. Não escuto nada com sua voz agora. Sumiu tudo. Sumiu tudo. Agora voltou. Voltou, agora voltou. Pronto. Ai, que bom. E ó, tem gente falando, não escuto a Jana. Agora já volto. Agora voltou, eu acho. Voltou, né, gente? Manda um joinha aí que voltou. Voltou? Vocês ouviram até onde? Onde você ia começar a falar começar a contar pra gente a alma gêmea mais compatível. Ah, então beleza. Thaís, voltou meu som? Sem som, Jana. Amor, tá ligado aí? Já Tá com Bluetooth? Voltou. Voltou. Perfeito. Voltou. Então vamos lá. Então a Havaiana coloca essa terminologia, alma gêmea mais compatível. E aí, mais compatível com o quê? Primeiro ela fala assim, que todos nós temos famílias de almas. Então, aquelas pessoas com quem você sente afinidade, né? Que você sente, nossa, assim, se sente à vontade, sente confiança, que pode confiar, que confia em você. Então, tem famílias de alma, assim, que se reconhecem, que ela fala até de outros tempos. Acho que tá bom aqui. Então, que ela fala famílias de alma, e que, no fundo, assim, tem várias famílias de alma, mas assim, que se a gente acreditar, ou acredita que a gente vem de uma mesma fonte, a origem, todos nós seríamos parentes, né? Seríamos de uma mesma família de alma, nesse sentido de uma criação, de uma fonte da criação mais elevada. Só que almas gêmeas mais compatíveis, no sentido de relacionamento amoroso, ela traz algumas características e que você vai detalhando de como que você quer a sua alma gêmea. Então, quando a gente faz uma lista, né, a gente coloca, por exemplo, você quer a alma gêmea, as características de valores. Ela coloca, por exemplo, não coloca no detalhe, se você colocar, quero que seja o meu melhor amigo. Então, coloca que é da espécie humana, porque senão pode vir, você pode atrair um cachorro. O melhor amigo do homem, né? Então ela fala assim, seja específica, né? Seja específico. Se é homo, se é hétero, se é monogâmico, se é poligâmico, se tá tudo bem em relação aberta, poliamor, se você quer um relacionamento exclusivo. Como que é para você? Para você atrair essa pessoa e, claro, no diálogo, ver as compatibilidades. E aí, quando se fala de alma gêmea mais compatível, se a gente pensar em questão de vibração e de atração por vibração, vocês percebem que a gente pode atrair de acordo com o que a gente está vibrando naquele momento? Com as crenças que a gente tem e que vão se compatibilizar para se encaixar? Então, assim, a gente pode ter momentos diferentes na vida, mas saber que a gente pode, cada vez reprogramando crenças limitantes por crenças que são positivas e que nos trazem mais bem-estar, mais amor próprio e pelo outro, isso daí vai fortalecendo o acesso e a possibilidade de encontrar alguém com mais verdade no amor. Então, por exemplo, eu trabalhei várias coisas. Eu tinha no meu sistema, e isso pode vir da genética, de várias gerações acima.
Eu tinha, por exemplo, que mulher tem que ser submissa ao homem. Quantas pessoas não têm a crença assim, homem não presta, mulher, homem é tudo igual? Tem homens que pensam também, tudo quanto é mulher é interesseira. Então, quantas crenças limitantes que nós temos, nós mesmos vibramos individualmente, que vem da nossa genética, que vem de um nível histórico, de uma coletividade, e que a gente às vezes nem sabe que é isso que está influenciando a nossa vida. Jana, eu tinha um negócio que eu falava assim, a hora que eu me toquei disso, que é exatamente isso que você está falando. Ah. Eu falava uma frase tão ridícula, mas eu falava a frase, eu me dei conta que eu falei, gente, como eu estou limitando meu campo, eu falava assim, não tem homem na face da terra que vai me entender. É uma crença limitante. Eu falava, o dia que eu me toquei, que eu tava falando, eu falei, Nessa, Thalita, o que você tá falando? Para tudo. Ninguém tem obrigação nada de te entender. Tem que te respeitar, tem que te amar. Você que tem que se entender. Para com isso. Né? Olha como eu tava limitando o meu campo totalmente. E você pode também, né? Não, eu posso, talvez, olhar de uma forma até. Deixa eu ver com mais minúcia isso daqui. De respeitar, de amar, mas também assim, eu quero um homem que me entenda. Ou, Que me entenda. eu quero um amor, né? Um amante que me entenda. E quero entender também essa pessoa. Ou buscar isso, né? Nessa questão assim, até da melhoria contínua que todos nós estamos nos dispondo. Eu só vou ler aqui o que a Thaís escreveu. Apareceu do jeitinho que estava na lista. E eu tô até hoje. Aparece. Eu tô até hoje tentando corrigir essa lista. Show de colocação. Porque eu vou. Agora eu vou trazer alguns detalhes, tá? Muito legal, muito legal. Mas você pode sim. Eu tô achando só que eu tô baixa aqui para. Deixa eu ver, tá melhor assim? É porque eu quero exibir aqui minha bicicleta que meu amor me deu, ó. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. Mas aí vai ficar assim, só essa palhinha. Se rir, né, vão. Porque eu faço igual, Thaís. Eu entro no relacionamento, aí eu faço a lista, aí aparece alguém, daí acontece alguma coisa, esse relacionamento termina, daí a Jana me ensinou, aprendi já, que eu tenho que olhar para ver o que eu aprendi, o que esse homem me trouxe, aí eu refaço a lista, entendeu? Eu refaço Perfeito. toda a lista, acrescentando aquilo que foi você que me ensinou a fazer isso. Acrescentando aquilo que eu aprendi que eu necessito de mais alguma coisa. Aí no meu último relacionamento eu esqueci de colocar uma coisa que para mim é importantíssima, fidelidade. Não estava na lista. Uhum. Né? A gente vai refinando, a gente vai aprendendo. Tem uma história engraçada, bobinha, mas que eu brinco com isso, que é o seguinte. Eu já escrevi sobre isso, eu escrevi um pouco diferente, mas quem me inspirou nisso foi, eu fui num seminário, eu gosto muito de falar, me referir onde que eu vi, as fontes, eu gosto bastante. Eu vi a primeira vez isso, eu estava fazendo uma assistência no DNA avançado da Carolina Avelino Carvalho. E eu ouvi ela falando isso, me lembro vagamente a história, e aí escrevi alguma coisa a respeito, que é a questão de aprender a manifestar. O refinamento, a apuração que a gente vai criando do que a gente realmente quer. Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. A gente vai melhorando isso. Com a percepção, geralmente, do que deu errado. Aí a gente fala, não deu certo, deu errado. Mas peraí, por quê? Porque, peraí, esse detalhe aqui eu gostaria que fosse diferente. Só que aí o que a Havaiana fala sobre a alma gêmea? Eu vou voltar um pouquinho aqui atrás só para falar. Ela fala que geralmente a alma gêmea mais compatível, e quando você tem esse reencontro, ela fala que é reencontro de almas que se reconhecem, podem não se reconhecer ao mesmo tempo, mas geralmente almas gêmeas não querem mudar umas às outras. Uma a outra. Porque tem uma admiração, um amor, sem querer dizer que não vai ter desafios, pontos de vista diferentes, mas que tem uma soma. E que aquela história de
um mais um é mais que dois na potência, quando tem essa soma de almas gêmeas, né? E a Havaiana, ela fala também sobre chama gêmea. Então, ela fala que são centenas de almas gêmeas e mais compatíveis. Você pode estar mais compatível com essa, com essa, com essa naquele momento. Você, na sua lista, você pode aprimorar. Então, por exemplo, não tinha fidelidade, deixa eu colocar um valor. Que a sua alma gêmea que você está com ela pode até apresentar. Não precisa, às vezes, mudar de alma gêmea para que isso aconteça. É uma questão de desenvolvimento de valores também. Agora, eu também fiz o curso e faço questão de falar, eu faço com a Sol, né, por onde a gente se conheceu, com a Tássia, que eu amo, para mim são mestras em vários aspectos, e eu fiz o curso com o Ítalo Ventura, e eu gostei bastante. Então, assim, tem coisas que eu extraí dali que me serviram muito, e foi como eu fui parar em aplicativo, eu nunca tinha concebido na minha vida parar num aplicativo de paquera, mas foi assim que eu conheci meu amor. Então, mudou algumas coisas na minha cabeça mudaram para eu poder acessar esse tipo de coisa e, inclusive, começar a compreender melhor a cabeça dos homens. Porque eu era assim, tipo, aquela que assusta o homem do tipo, olha, comigo é namoro. Se não for para namorar, tchau. Falou, calma, não fala isso. Você sabe disso, mas o cérebro primitivo do homem vai pensar, foge. Mesmo que ele esteja afim de namorar. Eu é mesmo, Ítalo. E uma coisa que o Ítalo fala, assim, tudo, gente, tudo, qualquer coisa, até o que eu tô falando, ouça com seu filtro. Não tome como verdade. Aqui a gente está numa conversa. O que eu falar, o que a Vanessa, o que a Havaiana fala isso. É assim, como é o seu filtro, com a sua compreensão que você tem e que você dá conta hoje, né? O Ítalo fala assim, então, com o meu filtro, teve coisas maravilhosas que eu peguei do Ítalo e que acho que funcionam. E outras coisas que eu faço diferente, mas ele mesmo fala isso, você vai pegando o seu jeito. E uma das coisas que ele fala, que eu acho que se relaciona com isso que a Havaiana fala sobre as almas gêmeas não buscam ficar se mudando, elas se respeitam umas às outras, é a questão de se um sapato está apertando o seu pé, machucando o seu pé, você troca de pé ou você troca de sapato. Gente, quando eu ouvi isso, falei, gente, ficar tentando mudar o outro, porque a gente ouve, né? Não é para mudar o outro, não é para mudar o outro. E eu acredito que principalmente questão de valores, isso é mais forte. Alguns hábitos, eu acho que na convivência acaba uma ou outra coisa assim, cedendo, assim, vendo assim, nossa, isso te faz feliz, isso me faz feliz. A gente acaba tendo um molde diferente, uma dança onde os dois vão se combinando ali. Então, eu acredito que sim, há mudanças, principalmente para quem está no caminho do autodesenvolvimento, autoconhecimento. Se soma, você está buscando essa melhora, eu acho que tem mudança sim. Mas não com aquele negócio de eu estou te condenando ou te acusando, ou não gosto disso você e está me machucando, e vem cá, vamos mudar. E eu não mudo. Então, tem algumas coisas aí. Então, assim, só voltando, então ela fala de almas gêmeas mais compatíveis, e ela fala uma coisa que eu acredito que tem a ver com aquele não deu certo, porque muita gente está buscando assim a alma gêmea, que é assim, é para o resto da vida. E aqueles relacionamentos onde você cresceu, como eu falei, você se acrescentou, você tirou aprendizados, você viu pistas de, poxa, eu não gostei disso para mim, isso não deu certo, então eu não quero isso. Se eu não quero isso, o que eu quero? A pista para o que eu quero. Deixa eu aproveitar. E Exato. aí, não é? Então, assim, por exemplo, um cara que bebe muito, né, como aconteceu comigo, né, que acaba, assim, extrapolando na bebida. Pô, eu não quero um cara que beba muito. Eu não quero, então o que eu quero? Eu quero um cara que beba socialmente, que não precisa ser abstêmio também, mas que beba socialmente ou que seja sóbrio. Opa, eu vou para o antídoto, para o oposto. E aí o que ela fala aqui nesse livro, que é bem interessante, que aí eu acho que tem a ver com... Ui. Caiu. Voltou. Eu acho bem interessante. Ainda bem que foi o celular, não foi a Janaína. Isso, não temos que mudar o outro, exatamente. E aí uma coisa que eu acho bem interessante, e eu já vou falar quando é que praticamente um tenta mudar o outro nessa abordagem, tá?
o que que a Havaiana fala, que eu acho bem interessante. É, mas antes disso, esse negócio de não deu certo, eu acho que tem muito assim, realmente é uma crença meio que coletiva que o dar certo é que seja para sempre. Exato. Ah, por que que não deu certo? Ah, porque terminou. Ah, tinha que ter sido para sempre. E aí o que ela fala sobre isso é que tem das centenas de almas gêmeas mais compatíveis, tem uma que chama parceiro de vida divino. Que aí esse que seria para, opa, sabe assim, para ficar até envelhecer, até morrer e tudo mais. Então, eu acho que as pessoas buscam muito isso, mas quando a gente valida cada relacionamento e, como você falou, aprimora, né? E aí eu trouxe, refina ali, está para aí, não tinha fidelidade, então deixa eu acrescentar. É importante para mim, então eu quero. Eu quero um relacionamento monogâmico, então deixa eu colocar aqui. Né? Eu quero alguém que seja cavalheiro, gentil. E assim, isso a gente está falando aqui em relacionamentos héteros, mas assim, como é a tua pegada, o teu desejo? Ah, então é homo, então é a parceira com a parceira, é o parceiro com o parceiro. Quais são as características? Quais são as características de valores, principalmente? Aquelas qualidades que te mobilizam, que pesam na tua balança, não que pesam, que valoram a tua balança e a do outro. Não é um peso, muito pelo contrário, é um valor. Né? Então, assim, opa, né? Então, assim, isso daqui, caminhar com isso é maravilhoso. E aí, uma outra abordagem que ela fala, é claro que isso aqui é muito en passant, né? A gente trazendo aqui, mas pelo menos, assim, Sim, uma se pincelada. familiarizar com essa nomenclatura, né? Outra abordagem que ela traz é sobre chama gêmea, que ela fala. Que seria essa atração assim, que tem muita paixão, mas a alma gêmea mais compatível, ela fala que tem paixão também. Tem a questão Uhum. do sexo, de ser gostoso isso, né? Como é que cada um de nós chegou ao mundo, né? Como é que nós nascemos? Como é que nossas mães engravidaram? Né? Então, assim, essa parte gostosa, né? E que seja gostoso. Agora, o que ela fala de chama gêmea é que são duas almas que se atraem e que são iguais em qualidades e em defeitos. Ou, voltando lá à forma que eu adoro abordar, que eu ouvi da minha amiga, em efeitos especiais. E eu já vou voltar para o que eu falei da Carolina, que eu não esqueci não, né? Do como manifestar melhor. Já trago esse exemplo melhor, tá? Então, assim, que as chamas gêmeas, por essa abordagem que a Vaiana traz, podem trazer esse ímpeto de uma ficar querendo mudar a outra, porque às vezes pode ser muito desafiador você estar diante de uma pessoa que é muito igual a você. Que Você é está vendo sua ali. exatamente igual. O seu espelho. Então, assim, se você não está se trabalhando, inclusive, o quanto pode ser dificultoso para você, desafiador para você olhar e falar, nossa, e doer em você, nossa, isso aqui, isso, isso não me é estranho. Isso não me é estranho. E você vê suas fraquezas ali ressaltando, né? Então, que às vezes pode ser bem desafiador, uma pessoa igual a você. Então, assim, você quer uma pessoa igual a você, né? Então, mas isso Eu os não fatores quero de uma pessoa igual enriquecimento. a mim. Os fatores de enriquecimento, né? É muito legal isso. E aí, O voltando Jung para. fala, né, sobre a importância dessa diferença, né? Os relacionamentos mais equilibrados, na verdade, são aqueles que conseguem ter pontos de diferença que um equilibra no outro. Um é introvertido, o outro é extrovertido. Se os dois forem introvertidos, eles não saem de dentro de casa, eles vivem no mundo deles, né? Numa bolha, né? E às vezes não conseguem nem se relacionar entre si, de tão introvertidos que são. Se for dois Uhum. extrovertidos, eles ficam brigando demais, né? Porque os dois querem aparecer. E aí é muito para fora. Então, esse balanço entre ficar introvertido e ficar extrovertido, o Jung fala que é o que move os relacionamentos serem mais saudáveis.
Uhum, uhum. Engraçado, você falou isso agora, antes de falar da manifestação que eu ia falar, né, da Carol lá, do exemplo, do que eu escrevi, é, a questão de, por exemplo, dois extrovertidos brigando demais, aí pode ter competição dentro do relacionamento. Aí o que a gente vê aqui é que crenças de competição pode ser que tenha no sistema dessa pessoa. Eu preciso ser melhor do que o meu cônjuge. Sabe? Então, Uhum. assim, por quê? Da onde isso vem? Para poder reprogramar isso. Então, assim, por que que precisa ser melhor que o cônjuge? Porque, né, quais são os ganhos, os benefícios, as vantagens que estão por trás disso? Porque meu pai humilhava minha mãe e aí eu decidi que eu, como mulher, ia ser melhor que... ia estar por cima. Pode ter tanto caso tão diferente, né? Então, só voltando agora para a questão do vamos aprender a manifestar A direito? gente tem 9 minutos. A gente tem Tá. nove E aí depois a minutos. gente vê o negócio do exercício, né? Então tá. Aprender a manifestar direito. Fazer uma lista e a gente vai apurando essa lista com cada coisa que a gente aprende. Tá? Então, assim, pensa, pensar não, mas pelo menos focar. Idealizar que, peraí, eu saí disso daqui, eu vivi isso daqui, o que que é que me causou mal-estar? Então, deixa eu ver o contrário que me causaria bem-estar, felicidade, porque a gente tem esse direito de vibrar essa felicidade. Sem algo engessado de que não pode ficar triste. Não é isso. Não, você ficou. Uhum. Acolhe isso e vê assim, o que que poderia mudar? O que que poderia ser diferente? É nesse aspecto, tá? Sem uma tirania da felicidade. Não é essa a pegada, ok? Mas, então, eu aprendi aqui. Vamos ver um exemplo legal que eu falei, que eu ouvi com Carol e escrevi algo mais detalhado. Imagina que João acha a lâmpada do gênio e esfrega a lâmpada do gênio. E João, ele não se acha bonito, a autoestima dele não é legal, tá? Seja por qual aspecto for. Então, ele se acha feio de rosto, de corpo, não tá legal. E doido para ter alguém, mas nenhuma mulher chega na horta dele. Ok? Aí ele vai lá, esfrega a lâmpada do gênio e aparece o gênio. Você tem 3 pedidos. Eu quero todas as mulheres do mundo. Eu quero viver num harém. Aí, seu desejo é uma ordem, enfim, e todas as mulheres do mundo, mas como é que tá a autoestima dele? Não tá legal. Nenhuma mulher nem olha para ele, seja por qual motivo for, né? Que você falou até não quero ser vista, mas assim não nem. Aí, o segundo desejo. Eu quero ter um rosto bonito. Quero ter um rosto bonito. Aí, segundo desejo, seu pedido é morte. Então, aí uma outra mulher olhou para ele, mas ele tá no harém, cadê a mulherada toda? Mas assim, nossa, não tá legal ainda. Então, o terceiro e último pedido, qual é? Eu quero ter o corpo que toda mulher quer. Aí, ele virou uma mulher. Então, assim, o que ele precisaria refinar nos pedidos dele para poder manifestar direito? E assim, brincando, o que a gente precisa refinar? Eu acho que se é isso que a gente está aprendendo para poder manifestar direito, algo de autoestima para a gente e poder também tá compartilhando isso com o outro, muito legal, né? Esse crescimento humano. E nos relacionamentos, assim, o quanto que se acrescenta é maravilhoso, é uma riqueza. Eu acho realmente que é dadivoso o quanto que nós somos todos seres relacionais, né? A gente está se relacionando o tempo todo. Então, os aprendizados que as relações trazem. Então, por que que eu estou num relacionamento abusivo? Muitas vezes, a gente vai aprendendo que está escolhendo, mas por que que está escolhendo? Que crenças que tem por trás que ainda fazem com que eu atraia, que eu viva isso. Então, assim, eu quero sair disso e não consigo. Então, vamos ver o que que tem de reprogramação aí? O que que pode mudar de crença e vibrar diferente para ajudar? E aí tem a psicologia, a terapia, tem, né, tantas coisas, tantas ferramentas lindas hoje. Eu amo essa, mas tem Nossa, você outras está também. falando, eu tô lembrando de um caso que eu atendi de uma mulher que ela, na hora que a gente foi trabalhar essa questão de crença, no que ela acreditava, ela falou uma coisa, eu falei, nossa, e provoquei ela a pensar e ela falou, realmente é. O maior sonho dela era ter um filho.
Então, por ela não olhar para as características de um homem como um homem e só ficar pensando no filho, o que que ela estava atraindo de homem para ela? Um Homens que monte eram de filhos moleque dele. procurando mãe. Hum, show. Quando a gente vai descobrindo isso, e aí muda, nossa, é sensacional. Porque É todos incrível. nós temos graus e degraus de maturidade que a gente pode ir alcançando, né? Eu tenho Sim. alguns aí para galgar. É tão bom saber que eu ainda tenho degraus para galgar. Eu tenho uns par. E como é que a gente faz agora? A gente derruba para fazer o exercício, volta só para fazer o exercício de manifestar, uma Eu acho que a gente meditação. volta, eu acho que a gente volta para fazer exercício, porque faltam uns 3 minutinhos. Então tá. Daí acaba caindo no meio. Então eu vou desligar, deixar salvo e volto. Aí você volta junto, Então tá tá bom. bom? E olha só, Vani, aí é uma meditação rápida, só para a gente Tudo bem. imaginar, tá? E Uhum. assim, muita gente por essa meditação já começa a acontecer coisas na vida que, nossa, olha que legal. Mas saber que muitas vezes é a gente olhar para a gente, acolher o que a gente o que a gente está, sabe? E assim, querer, peraí, isso eu quero mudar, isso eu não quero. Também tem isso. Tem coisa que eu vou querer mudar, tem coisa que eu não vou querer mudar. Ou tem coisa que me sinto pronta para mudar, tem coisa que eu não me sinto pronta para mudar. Né? Uhum. Isso estenda-se a todo tipo de relacionamento, consigo mesmo e Sim, com tudo que a gente se relaciona, com todos que a gente se relaciona. E aí, no caso, com relacionamento amoroso também. sim. Né? Então vamos lá. Vamos lá? Então Vou tá. encerrar aqui e a gente já volta. Tá bom. Beijos e até mais.